que eu posso falar de uma série, sendo que qualquer coisa que eu diga é potencialmente um spoiler? Pois vocês vão me ver pular miudinho, porque é exatamente isso que eu vou tentar fazer com O Problema dos Três Corpos, ou Three Body Problem, que acaba de estrear na Netflix com 8 episódios e é produzida pela dupla de Game of Thrones, o D.B. Weiss e o David Benioff, junto com o Alexander Wu, que foi um dos produtores de True Blood. Eu estou dando os créditos assim de cara porque O Problema dos Três Corpos é uma dessas séries que merecem consideração. E vou fazer uma maldade com vocês também. Vou dizer que no quinto episódio acontece uma coisa que é assim, ó. E daí, depois dela, acontece uma outra coisa que. Oh, como eu vou explicar? É realmente de cair o queixo. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas podem vir a achar que não é que Três Corpos comece de maneira lenta, é que demora um pouco para engrenar. São muitas partes ali se concatenando, muitas partes em movimento se encaixando, e é um pouquinho difícil no começo a gente ter o panorama geral, mas vale a pena ficar com ela. Eu, pelo menos, fiquei muito intrigada. A primeira coisa que a gente vê na série é uma cena típica da Revolução Cultural Chinesa do início dos anos 60, um desses estertores incompreensíveis por que um país às vezes passa. Uma jovem está vendo o pai dela ser martirizado em público, o pai é um cientista e está sendo acusado por isso de contra-revolucionário, reacionário, traidor da revolução, e ela está assistindo ao mesmo tempo a mãe dela, que também é física, renegar toda a ciência para tentar salvar a própria vida. Essa menina, a Ye Wenji, vai ser mandada para um campo de trabalhos forçados porque ela é filha de 2 contra-revolucionários e acha que vai morrer ali. Mas como ela tem um talento maior que o do pai e o da mãe somados, as habilidades dela acabam ganhando uma utilidade. Ela é levada para uma instalação secreta no alto de uma montanha, onde uma antena parabólica imensa fica transmitindo uma mensagem. Para quem? Isso vai se combinar a um grupo de 5 amigos que se conheceram na Universidade de Oxford, alguns deles ainda trabalham lá, tiveram a mesma mentora e que acabam de sofrer uma perda pessoal muito grande e uma perda imensa, mais do que profissional, até existencial. Por algum motivo, toda a ciência do mundo está quebrada. Não tem nenhum acelerador de partículas que esteja dando algum resultado consistente em lugar nenhum do mundo. Como se explica uma coisa dessas? Tem uma explicação, mas não sou eu quem vai dá-la, porque isso estragaria tudo. O que eu posso dizer é que o caldo engrossa cada vez mais. O Problema dos Três Corpos, ou Três Corpos, vamos simplificar, é adaptada de um romance de ficção científica de um autor chinês chamado Liu Cixin. Um livro que foi super premiado, ganhou o Hugo e foi indicado ao Nebula, que são os 2 maiores prêmios mundiais da ficção científica. Foi transformado em uma série o ano passado, se eu não me engano, na China, e agora virou uma série com produção da Netflix. E que produção! A série não é intrigante só na história, ela é intrigante também de olhar. Eu gostei demais da maneira como eles usam linguagens completamente diferentes para esses flashbacks na China, em que a gente vê a Ye Weijin olhando a devastação que está sendo provocada na Mongólia interior, onde ela foi parar. A maneira como a série lida com ambientes burocráticos, porque a certa altura uma força-tarefa muito importante vai ter que se formar. As cenas dentro de um videogame muito estranho e incrível, que fazem parte importante da trama. O lirismo com que ela trata visualmente a ciência e a maneira aconchegante, íntima, calorosa em que transcorrem as reuniões desses amigos. O David Benioff e o D.B. Weiss estão mais do que acostumados, depois de Game of Thrones, a lidar com histórias que têm vários núcleos correndo paralelamente. E eles não só fazem isso aqui muito bem de novo, como eu acho que o encaixe desses núcleos, a maneira como eles vão começando a se integrar um ao outro, é muito habilidosa também.
E o elenco é um caso à parte. Primeiro, assim, qualquer coisa que tenha o Liam Cunningham, o Senhor das Cebolas, né, de Game of Thrones, e tenha o Benedict Wong, de Doutor Estranho, para mim já tem meu voto de confiança, porque eu acho os dois bárbaros. No grupo dos 5 amigos, os atores vão do muito bom ao excepcional. A gente tem aqui a Eiza Gonzalez, tem o John Bradley, que foi o Sam Tarly em Game of Thrones, o Jovan Adepo, um ator finíssimo, uma atriz que eu não conhecia, a Jess Hong, ela é neozelandesa e eu fiquei completamente fascinada por ela. E na categoria excepcional, a gente tem o Alex Sharp. O Alex Sharp trabalha muito. Assim que vocês olharem para ele, vocês vão saber, ah, sim, já vi ele em várias coisas. E o papel dele, e o que ele faz com esse papel dele, mas é uma coisa linda. Isso sem falar na Rosalind Chao, que tem um papel que de início parece pequeno, mas vai ganhar uma importância gigantesca na trama, e do Jonathan Pryce, que faz uma figura bem misteriosa. Toda ficção científica, é claro, exige alguma suspensão da descrença. Mas quando os criadores conseguem criar uma lógica interna que é coesa, que é sólida, que é resistente, eu não me importo nem um pouco em suspender a minha descrença, principalmente porque uma ficção científica como Três Corpos propõe algo muito maior do que uma fantasia, do que uma visão de futuro, do que um dilema moral simplesmente. O que ela propõe é uma pergunta muito vasta e que faz todo sentido no panorama do mundo de hoje. Às vezes a série vai tratar essa pergunta de maneira mais atilada, outras vezes nem tanto. Mas a indagação está lá e isso me agrada demais. Principalmente porque as diferentes respostas a essa pergunta dadas pelos diferentes personagens vêm com todas as falhas humanas que qualquer resposta viria. Agora, para a série realmente fazer sentido, ela precisa de uma segunda temporada, pelo menos. Porque a sensação que eu tive é que estavam me contando uma história e pararam no meio de uma frase. Então, é torcer para a série despertar o interesse que eu, pelo menos, acho que ela merece, para a gente não ter que bater com a cara na porta com mais um cancelamento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.